para cálculo. Vamos continuar. Bom dia, pessoal. Vamos continuar nossa introdução ao pré-cálculo. Nós estamos agora com aquelas ideias de teoria dos números, organizando os números segundo os conjuntos de números, segundo sua necessidade. Estamos contando assim, tentando descrever o surgimento dos números, mesmo que ela não corresponda antropologicamente ao nascimento dos números, como realmente tem sido, mas ela descreve bem a natureza diferente deles. Então nós temos até agora, desculpa a letra que eu estou escrevendo com o dedo, nós temos agora este conjunto de números, nós temos, vocês lembram que são os naturais, nós temos este conjunto, temos este conjunto, e sabemos o que faz a gente evoluir, vamos chamar assim, dos naturais para os inteiros e dos inteiros para os racionais. Agora nós vamos conversar sobre esse pessoal aqui. Quem são eles, ok? Esse aí é o contexto. Um matemático alemão, com esse nome aí, mas é John Venn, que bolou essa ideia muito sutil da gente encaixotar para ser usado em teoria dos conjuntos. Na verdade, John Venn queria uma coisa maravilhosa, era uma álgebra dos diagramas. A gente geralmente tem uma tendência a achar que é coisa simples, é besteirinha essas coisas desse desenhozinho. Se eu já entendi, professor, o que o senhor está dizendo, as várias operações em teoria do conjunto, para que esses desenhos? Esse desenho é muito útil. E o que John Venn estava fazendo era uma álgebra do para ser usada visual, uma álgebra visual, uma coisa muito interessante, até hoje ainda é avançada. E daria campo para a gente fazer ótimos trabalhos de conclusão de curso. Aqui você tem o conjunto dos naturais, você pode imaginar que ele está contido no conjunto do Z. Se esse elementozinho está bem aqui, esse elemento X está bem aqui, ele está também, ele está dentro dos naturais, mas ele está também dentro do Z. E ele está dentro do Q. Já esse elementozinho bem aqui, ele está no Q, mas não está no Z, nos naturais, etc. Ok? E essas coisas podem ser escritas de uma maneira mais sintética assim. Que os naturais estão todos contidos dentro dos inteiros, que estão todos contidos nos racionais. Né? Essa expressão aqui em cima significa que existe pelo menos um cara que está nos racionais e que não está no Z. Portanto, não está no N. Existe pelo menos um cara que está no Z, está aqui ele, vou botar ele aqui um triângulozinho. Existe pelo menos um cara que está no Z que não está nos naturais. Ok? Todos os caras do naturais estão nos inteiros e nos racionais. Todas as proposições são verdadeiras. Tá bom? Agora o que nos interessa é o seguinte: o que caracteriza esse pessoal vermelho que contém todo mundo? Todos os outros três. Tá certo? Então vamos trabalhar. Vamos voltar para cá, por gentileza. Vamos voltar para cá, por gentileza. Então a nossa ideia é descobrir quem é o número y que está aqui fora. Certo? Para isso agora nós vamos estudar um pouco de história. E esse cara aqui, que eu não sei se vocês conhecem, pesquisa para vocês uma pergunta: quantos anos antes de Cristo esse cara fez o que ele fez? Que é a barba, que é a boca dele. Esse cara, e era um dos maiores pensadores da Grécia, alguns séculos antes de Cristo. Vocês vão pesquisar isso, é 500, 300, quantos são? Essa é a primeira pergunta do texto. Estava Pitágoras com seus discípulos e seguidores na beira da praia, e um dos discípulos chegou para ele com essa história: mestre, eu peguei o seu teorema, famoso teorema de Pitágoras,
que diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que mede 90 graus, ele possui uma propriedade invariante, invariável. É descobrir este lado sem precisar medi-lo. Você descobre de uma maneira sintética, analítica. E esse teorema diz o seguinte, ele diz o seguinte: se você pegar um lado e elevar ao quadrado, fizer o mesmo com o outro lado e somar, numericamente isso equivale ao quadrado do outro. A expressão mais conhecida é: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que são os outros lados. Ok? O que é que o discípulo de história de Aristóteles, chamado Epácio, fez? Epácio imaginou assim: eu imagino um quadrado, suponha que isso é um quadrado. Vocês sabem que o quadrado tem 4 cantos, 4 ângulos retos nos cantos. E ele diz: eu passo uma diagonal aqui no meio de uma das duas diagonais, no meio do quadrado. Eu fico com um triângulo retângulo, forçadamente por construção, porque este canto aqui é quadrado. É um canto de 90 graus. É um ângulo reto. E aí, professor? E daí? Bom, e que esse lado aqui é um lado de um triângulo retângulo, este lado é o outro lado do triângulo retângulo, e ambos são iguais, são os lados do antigo quadrado que deu origem ao desenho. E esse lado aqui é a hipotenusa. Valendo com o teorema de Pitágoras, nós continuamos tendo essa igualdade aqui, onde é a ao quadrado mais b ao quadrado. Sendo esse b agora é o próprio a. Essa expressão nos conduz a h ao quadrado 2a ao quadrado. E isso aqui nos conduz a dizer que h... Aí o que Epácio falou é o seguinte: mestre, se o a for 1, pode, né? 1 é um número... É preciso lembrar aqui, pessoal, que esse cara, Pitágoras, ele acreditava que os números eram uma representação da natureza. Eles eram coisas verdadeiras, coisas reais, que existiam. O mundo era feito por números e que os números representariam o mundo na sua totalidade. Então, nós temos todo o direito de pensar que o lado do triângulo retângulo que construímos vale 1. Temos todo o direito de pensar que o lado do triângulo que construímos vale 1, que é um número aceito por Pitágoras. Né? Então, nós temos que o A pode valer 1, não perde a generalidade. Então, o que nós ficamos é com h ao quadrado igual a 2 vezes 1 ao quadrado. Ficamos que h ao quadrado é igual a 1 ao quadrado vezes o 2, ok? Que h ao quadrado é igual a 2. H ao quadrado é igual a 2. Dizer que h ao quadrado é igual a 2, dizer que h ao quadrado é igual a 2 é dizer que h é igual a raiz de 2. Pronto. Este é o ponto. A hipotenusa, a, hipot, a hipotenusa de um triângulo é raiz de 2. E daí, professor? E daí o seguinte: você não consegue encontrar um número A e um número B, os dois pertencentes aos inteiros, tais que o A dividido pelo B produza a raiz de 2. Você não consegue. Significa que
esse número raiz de 2 não pertence aos racionais. Isso é o choque. Então, o aluno de Pitágoras mostrou a Pitágoras e ao mundo que existe um número que é decorrente de números inteiros e, no entanto, ele não é um número, nem mesmo um número racional. E o que eu fiz com os números inteiros para criar esse número esquisito e irracional foi uma operação totalmente aceita dentro da matemática pitagórica, que é o próprio teorema de Pitágoras. Isso é uma ingratidão no mundo com Pitágoras muito grande. É como se Pitágoras tivesse aberto a porta para a existência de números que Pitágoras não aceitava. Pitágoras ficou muito zangado, começou a morder assim os lábios e disse: olha pessoal, amanhã nós vamos fazer um passeio de barco. Amanhã nós vamos fazer um passeio de barco e a gente vai discutir essa história aí. O que é que acontece? No outro dia de manhã, eles se reuniram, saíram de barco e de tarde, quando eles voltaram, Epácio não estava no barco. Epácio morreu afogado. Fica para vocês aí pesquisarem se Epácio foi assassinado pelos seus colegas da escola pitagórica. Mas o que interessa para nós aqui é o seguinte, é que esse número raiz de 2, ele está aqui do lado de fora, ele não existe aqui dentro. Ou seja, ele não é um número racional, então significa que eles... De novo, aqui surgiu a necessidade, voltando para aquela nossa teoria dos números, a necessidade de arranjar espaço, colocar um espaço aqui para o raiz de 2. Esse raiz de 2, ele não está nos irracionais, nos racionais, por isso ele se chama irracional, que é o novo conjunto do qual vamos falar agora. Foi criado um novo conjunto aqui. Eles são o raiz de 2 unido ao que a gente tinha antes, que eram os racionais. Então, se você pega todos os racionais e une ao raiz de 2, isso são os reais. O detalhe, deve ter tocado uma sinetinha para vocês agora, vocês estão vendo que não é só isso. Na verdade, é um pouquinho mais sofisticado. Esse conjunto, que a gente está chamando de racionais agora, ele contém um raiz de 2 e contém uma coleção de outros colegas. Então, a próxima pergunta para vocês do vídeo é: vocês sabem mais algum elemento aqui que é colega do raiz de 2? Ou seja, mais um número irracional? Vocês sabem a história, como faz para ele surgir? E outra coisa, a necessidade dele, né? E vocês sabem me dizer se esses pontinhos aqui são os pontinhos do infinito? Existem quantos irracionais? Então nós já temos uma vontade muito grande de dizer que o infinito dos reais é superior ao infinito dos racionais, na medida em que a coleção inteira dos irracionais está dentro dos reais, né? Irracionais. Pronto. Ok? Vamos para frente. Nós concluímos que existe um objeto, esse objeto é real, é um objeto real do mundo, eu pego nele, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então existe na natureza. Então nós temos um objeto que, quando eu medir o comprimento dele, vale um número que acabou de aparecer aqui, um número esquisito. Quanto é esse valor? Certo, então o que nós temos aqui, qual é o número que é ao quadrado da 2? Então, pessoal, a gente conclui que não existe um número A e um número B dentro dos inteiros, que quando eu fizer A dividido por B, dê a raiz de 2. Não existe um número A e um número B, que quando eu dividir um pelo outro, deu raiz de 2. Significa que a raiz de 2, ela não mora dentro dos racionais. Então a solução que foi inventada foi de aceitá-los assim e chamar
todos os números que estão inclusos nos racionais e acrescentando o raiz de 2, a gente chama de conjunto dos reais. Não está muito bonito, vamos desenhar de novo, ficou assim. Esses são os naturais. Que estão dentro dos inteiros. Que estão dentro dos racionais. E agora, o raiz de 2, ele está aqui. Aí esse conjunto... Aqui vai a segunda pergunta desse vídeo. Você conhece outros números que estejam aqui dentro? Números racionais, ou seja, números que não são racionais? Essa coleção de números que nós não conseguimos obter por divisão, são números quebrados, chamados, né? Eles são batizados como irracionais. São os números irracionais. Aí, o nome deles são os irracionais. Então, pessoal, a segunda pergunta, vocês vão me dar exemplo de outro número irracional, explicando como é que ele nasce. Continuando a nossa teoria que fala disso aqui, ó. Lembram disso? Tá aí os naturais que são caracterizados dessa maneira, os inteiros, os racionais, e agora apareceram os reais, tá certo? Lembrando aí que os naturais são os naturais, os inteiros nasceram por aquela necessidade do sentimento de falta, foram os negativos. Depois os racionais, que razão significa dividir. Razão significa dividir. São aqueles números que são obtidos por divisão sobre o conjunto dos números que já existem, ou seja, dos inteiros. E agora os reais. Qual é a história dos reais? Eles surgem pela... Cada um vai surgir por uma necessidade. Nós já vimos que nós temos aqui... Nós já vimos, cada um vai nascer pela sua necessidade. Nós já vimos que nós temos aqui a presença do raiz de 2. E aqui eu vou colocar o restante... desculpe. E aqui eu vou colocar o restante que vocês forem me dizendo. Só que os reais não é só isso. Os reais são esses aí, unidos ao que já existe. São esses aí unidos ao quê? Ou seja, é o que já existia, que está contido dentro dos reais, e além disso tem outras criaturas, que são aqueles que eu pintei de vermelho. São esses aqui, ó, deixa eu mostrar. São esse pessoal que estão do lado de fora. Por exemplo, nesse diagrama de vinho aqui, eu só estou mostrando o raiz de 2. Então, nosso quadro melhorou, virou esse. Tudo bem? Agora, vamos escrever, fazer uma pequena alteração aqui para a gente escrever de uma maneira mais técnica o Z, por exemplo. Em homenagem aos meninos que gostam de coisa técnica. Bem aqui eu posso escrever o Z assim, ó. Então, posso reescrever o Z como os naturais, daquela forma ali, unido pronto. Olha aí essa maneira de escrever o Z. Estou falando do Z, essa linha aqui, ó. Estou falando disso aqui. O Z, ele é aquele conjunto ali de cima que é os naturais, unido aos naturais, só que cada natural está negativo. Posso escrever dessa maneira. É uma bela maneira de escrever. Porém, eu posso escrever de outra maneira. Olha que maneira interessante. Aqui, eu escrevo simplesmente N. Pronto. Eu posso escrever Z de uma maneira mais sintética, com N unido. Certo? Mas eu posso escrever ainda de uma terceira maneira. N unido a menos X, tal que X é o conjunto dos naturais unido ao conjunto dos X negativos, tal que o X está no N. Ou seja, você vai lá no N, pega cada um e coloca um negativo. O detalhe é que o zero negativo é zero. Então tá tudo bem. Então tá aí uma maneira mais sintética de escrever. O que falta aqui pra gente dar um toque é dizer que o nome desses caras aqui
Esses caras aqui se chamam irracionais. Agora nós temos um quadro sintético. Agora veja bem, tudo bem? Encerrou. Quem tiver pergunta pode me fazer aí pelo grupo. Agora vamos continuar o nosso assunto. Agora sim, nós vamos começar a nos aproximar do pré-cálculo, do cálculo, porque nós vamos falar disso aqui, nossa primeira abordagem, infinito. Certo? Que eu quero fazer uma coisa com vocês. Olhe para cá. Você concorda que aqui nesse quadro está cheio desses 3 pontinhos? Eu estou vendo aqui no desenho, sabe quantas vezes os 3 pontinhos aparecem? Eu estou vendo. Aparece 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, não sei. Aqui em cima tem os 3 pontinhos. Aqui embaixo tem um 3 pontinhos, porque tem um 3 pontinhos dentro do N. E vai aparecer o 3 pontinhos 2 vezes, dentro do N aqui, dentro do N aqui. Na linha do Q, dos racionais, também tem 3 pontinhos, por causa do Z. Então eu posso sair construindo A sobre B infinitamente, porque tem infinitos Bs, diferente de zero, e tem infinitos As. Aí a pergunta que eu faço para vocês, que acho que é a terceira pergunta do vídeo. Esses 3 pontinhos aqui, eles merecem estar aqui? É realmente 3 pontinhos aqui? Uma pergunta, o que é esses 3 pontinhos? Esses 3 pontinhos representam o infinito, vocês já sabem. Significa que lá na primeira linha dos naturais, se você sair andando para a direita, não acaba. Se o Aragão decidir que vai contar a quantidade de elementos que tem nos naturais, vai chegar um dia pertinho do dia de eu morrer, que eu vou dizer assim, vou chamar um de vocês e vem cá, você, aluno. Você pode continuar essa tarefa aqui que eu prometi contar quantos naturais tinha. E eu estou pertinho de morrer, não vou conseguir contar. Você pode continuar essa tarefa, aí você jovem, nessa época você vai ter uns... Você ainda está jovem, você diz assim, eu vou fazer a tarefa, aí você conta. Se você estiver velhinho, vai chegar o dia de você morrer, você não terminou de contar ainda, você já está em 3.014.000. Aí você chama um aluno seu, a sua namorada, que você já velhinho, está namorando com uma namorada bem novinha, ou seu filho, e você manda ele fazer a conta. E ele vai fazendo. Aí dessa maneira os seres humanos vão morrendo e vão passando a tarefa de contar esses números. É isso que esses 3 pontinhos significam. Eles não são os 3 pontinhos da preguiça. É bom falar desses pontinhos, tem a ver com o infinito. Eles não são isso aqui, ó. Vou mostrar os 3 pontinhos da preguiça. Que conjunto é esse? Que conjunto é esse? As vogais. Qual é o tamanho deles? 5. Agora, tudo bem. Agora, que conjunto é esse aqui, ó? Eu estou tentando fazer o conjunto do alfabeto. Então, todo mundo já sabe que ele termina aqui, ó. Aí o que eu faço é assim. Vocês estão vendo esses 3 pontinhos aí? Eles estão significando que eu sei quais são os números e que eles estão aí, que eles vão bater no YZ, as letras. É finito. Se acaba, é finito. Esse aqui é finito, esse aqui é finito e esse aqui é finito, finito, tem fim. O detalhe... Pô, passou uma moto. Esses 2 conjuntos são finitos. Agora, por que é que o de baixo tem uns pontinhos? Esses 3 pontinhos são os pontinhos da preguiça. Significa que eu estou com preguiça de escrever as letras aí. Também são um pontinho do comum entendimento. Nós sabemos quais são, então não precisa disso. Eu quero avisar para vocês é que esses pontinhos aqui não são esses. Esses pontinhos aqui, eu sei quais são, sei a natureza, sei a descrição. Por exemplo, aqui no Q, eu sei que todo mundo é tipo A sobre B. E é infinito. Não é só porque eu sei como é que passa a ser infinito, né? Finito. Então, não confunda, nós estamos falando nesse texto aqui, não é desses 3 pontinhos da preguiça, é os 3 pontinhos da infinitude. Mesmo que eu conseguisse escrever, não ia ter espaço hardware aqui nesse aparelho para caber.
Tá entendido? Só uma curiosidade, nós na profissão de computação não trabalhamos com o infinito, só trabalhamos com o finito. O computador é uma máquina finita. Pronto. Eu acho que isso aqui encerra essa parte. E agora nós vamos começar a grande discussão que vale 1 milhão, que valeu, né? Porque foi resolvida. $1 milhão, que era essa. Imagine uma função que calcula o tamanho de um conjunto. Nós estamos diante dessa pergunta. Qual é o tamanho dos naturais? Nós também podemos aplicar essa pergunta ao Z. Podemos aplicar essa pergunta ao Q. Podemos aplicar essa pergunta ao R, aos racionais. Nós podemos aplicar essa pergunta. Qual é o tamanho? E a resposta imediata que vem é isso aqui. Essa resposta está certa, sob um ponto de vista. É que o tamanho desses conjuntos é infinito. Todos merecem ter aqueles 3 pontinhos. Eles não têm fim, nós não conseguiríamos, no tempo da nossa vida, contá-los. Então, o que nós precisamos agora é responder a grande pergunta de 1 milhão. Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse? Segunda pergunta de 1 milhão. O tamanho desse é o tamanho desse? Terceira pergunta. O tamanho desses aqui é esse? E etc. Todas essas perguntas que você pode fazer. Agora, para os meninos que estão aí chateados, agora vai começar a sério. Agora nós vamos ter o primeiro contato com o infinito como um conceito tangível. Acho que quarta ou quinta pergunta do vídeo. Que palavra é essa? Tangível. O que significa tangível? Essa pergunta é mesmo que perguntar: infinito é um número? Infinito é um número? Uma pergunta boa também. Infinito é um número? Se a resposta for sim, eu lhe pergunto: em qual conjunto ele está? Ele está dentro de qual conjunto para ser um número? Qual a necessidade que fez o infinito aparecer? Tudo bem? Então, muito obrigado.